minha rapaziada, o Flamengo fez de tudo pra sair cair fora da Libertadores hoje, hein? Porra, o Flamengo fez força hoje pra ficar fora da Libertadores, mas não conseguiu. O Flamengo está nas oitavas da Libertadores, em segundo é verdade, a gente vai falar sobre isso. Mas o Flamengo está na fase de grupos. Com dois tempos ruins, tá? Eu não gostei de nenhum dos tempos do Flamengo, cara. Nenhum dos dois tempos do Flamengo eu gostei. O primeiro tempo, o Flamengo, acho que o jogo inteiro quase a gente pode resumir. Um Flamengo com muita posse e uma posse que ele não transformava em nada. O Flamengo não tava muito cruzamento na área, quando chama a jogadinha por dentro, era um pivô do Pedro, assim, tentava às vezes puxar o Arrascaeta tentava puxar uma tabela, o Gerson às vezes puxou uma tabela, mas era muito jogado de linha de fundo, um ponto tentando cortar pra dentro, pra bater no gol, assim, pouco do Flamengo, tá? Muito pouco do Flamengo hoje, muito pouco. E eu acho que a Libertadores inteira, tá? Só fazer pro Flamengo ela é bem ruim em nível de atuação, assim. Eu não, por exemplo, eu vi quase todos os jogos do Flamengo na fase de grupos e nenhum deles me chamou a atenção, assim, como eu venho elogiando muito o Flamengo, por exemplo, no Brasileiro, que faz atuações muito boas. Nessa fase de grupos eu não vi essas atuações tão boas como eu tava vendo no Brasileiro. E hoje é mais uma, assim, muito fraco. E o Flamengo que no final do primeiro tempo ele começa, inclusive, além de não conseguir criar, ele começa a tomar sustos. Que o Tátira ele começa a conseguir chegar, ele começa a conseguir achar espaço, ele começa a ter contra-ataque, e o Flamengo um pouco distante, os dois volantes atacantes ao meio distantes, e ficava um buraco ali, e nesse buraco o Tátira conseguia achar espaços, e começou a agredir o Flamengo, em algum momento ele começou a acreditar que, meu, dá pra eu ganhar aqui, dá pra eu fazer história aqui, tá ligado? E colocar água no chope do Flamengo. E em algum momento ele teve perto disso. Ele teve muito perto disso, porque pra ele o empate tirava o Flamengo. Se ele ganha, então, pelo amor de Deus. E o Flamengo sofreu muitos riscos, muitos riscos. O segundo tempo, cara, acho que dá uma melhorada, sim, o Flamengo tem alguma melhora, principalmente no começo do jogo, do segundo tempo. Mas, assim, pouco, assim, cara, pouco, pouco. A gente não lembro do goleiro do Tátira fazer grandes defesas. Eu lembro de uma ou duas intervenções, principalmente em chutes de fora da área. Daqui a pouco um cruzamento que deu rebote, o cara finalizou de fora da área, e aí ele gerou alguma defesa, gerou alguma situação, mas muito nisso, assim, não teve muita jogada trabalhada. Assim, acho que foi um Flamengo muito pobre hoje, muito pobre. E agora tá em segundo, né? E isso gera outro problema, porque agora a gente tá falando do Flamengo que vai ter pela frente Palmeiras, Inter, River Plate, acho que o Racing também tá em segundo primeiro. Então, e decidindo fora, né? Então a gente já vê o Flamengo que ele vai pegar uma próxima fase já muito enrascada. Porque a gente tá falando de times potentes, times fortes. Tem o Estudiantes também, que incomodou no grupo do Botafogo, que em casa vai ser muito chato também. Então, assim, a gente já fala de possíveis adversários do Flamengo que são ruins, são chatos de pegar. Né? Lógico que o Racing, o Inter, o Palmeiras também estão olhando pro Flamengo e falando, puta, eu não quero pegar o Flamengo, porque o Flamengo tem um timaço, em casa é fudido. Mas o Flamengo poderia evitar ter este caminho. E eu acho que muito se dá por atuações muito ruins e inconstantes do Flamengo na Libertadores. Que isso manteve seus adversários vivos. O Flamengo poderia, por exemplo, ter matado o Central Córdoba, que tá bom, ficou fora hoje depois de tomar uma paulada da LDU lá em Quito. Mas poderia ter matado no Maracanã, quando poderia ter vencido o jogo do Central Córdoba. Não venceu. Então, assim, eu acho que é o demérito do Flamengo de ter deixado esses adversários vivos em algum momento. Porque tinha time pra Flamengo sobrar no grupo. E a briga ia ficar entre Central Córdoba e LDU pra ver quem era o segundo. E o Flamengo sobrando, né? E o Flamengo não fez isso. O Flamengo sofreu em diversos momentos. Acho que o Flamengo não teve um jogo tranquilo nessa fase de grupos. Hoje, que era pra ser o jogo mais tranquilo do grupo, foi um pavor. Que o Flamengo vai achar 1-0 na bola parada com o Léo Ortiz, que teve VAR, que traçou linha. Que puta que pariu, que nervoso. E no final do jogo é o Rossi fazendo um milagre pra evitar que o Tátira empatasse o jogo e acabasse com tudo. Assim. E o Flamengo acabasse tendo que jogar repescagem de Sul-Americana. Então eu acho que. Não digo que tem que começar a questionar o trabalho do Felipe Luiz. Eu acho que não é isso. Mas na Libertadores o Flamengo tem que
abrir um pouco mais o olho. Porque o nível de atuação na Libertadores está muito baixo. Não tá convencendo e ainda tá passando sufoco. E eu acho que isso pra próxima fase pode ser bem perigoso. Que uma noite ruim em mata-mata te custa a classificação. Beleza? Deixa aí embaixo o que tu achou do jogo, o que tu achou do Flamengo, se tu tá gostando, se tu não tá gostando. Tamo junto, é nóis.